Olá galerinha que spama bilada no Song Request, fica spamando capa no chat. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já prometi há muito tempo, muito antes de começar a fazer vídeo no canal, que é um vídeo sobre dicas para HS que o pessoal me pede bastante. E demorei muito para fazer, por conta de que eu demorei muito a começar a fazer os vídeos, mas hoje eu vou fazer. Bom, as dicas são 8 no total, e eu não tenho edição e nem vou editar esse vídeo por enquanto. Eu já falei aqui no vídeo anterior que eu tô querendo botar alguém para me ajudar, mas ainda não foi escolhido, até porque eu gravei o vídeo anterior tem 3 minutos, eu tô gravando um vídeo em sequência. Então vamos para as 8 dicas eu vou fazer com os dedos as dicas. Vamos para as 8 dicas que vão ajudar você no HS. Essas dicas são dicas simples. é, é, Algumas vocês já devem fazer, mas outras não. E elas são dicas que vão diretamente melhorar o desempenho de vocês e o rate de vocês. Então, solta a vinheta. Tá, não tem vinheta. Então eu vou falar. Dica número 1. Pensar durante o turno do oponente. É uma dica muito simples, mas 90% das pessoas que eu conheço que joga e dos viewers, das pessoas que eu faço coach sempre, que eu pergunto, dizem: Ah, durante o turno do oponente, geralmente eu vejo Facebook, olha e tal. Ah, não é um problema, você joga o Hearthstone por lazer e você não precisa ficar o tempo todo pensando. Mas quando você está querendo testar um deck, querendo tryhardar e querendo subir de ladder e tal, experimenta durante o turno do oponente, continuar jogando o jogo. O turno do oponente é o seu turno, é enquanto você pensa também, é o seu momento para pensar. O seu turno é o momento para executar. Então você pode estar ali no turno do oponente, se ele fizer isso, eu faço aquilo, se ele fizer aquilo, eu faço aquilo outro. E utilizando esse tempo para melhorar o seu desempenho e não acontecer aquilo que acontece bastante comigo e com muitos jogadores de fazer o erro e um segundo depois, nossa, errei. Não precisa. Você pode pensar durante o turno do oponente e já estar preparado para um possível erro ou uma possível jogada diferente. Dica número 2. Essa dica é um pouco mais complexa, eu vou ter que explicar ela um pouquinho. Preste atenção nos tells do oponente. O que é tell? Tell é uma expressão que vem do poker. Eu não sei exatamente a expressão em inglês, não sei exatamente o que ela significa literal, mas o que ela quer dizer é prestar atenção nas dicas que o oponente te dá sobre o que ele vai fazer. E essa dica número 2 reforça a dica número 1. Você só consegue descobrir isso se você é, pensar durante o turno do oponente e estiver olhando para a tela do jogo durante o turno do oponente. O que são tells? Por exemplo, quantas cartas o cara trocou na mão inicial, que a gente chama de mulligan, né? Quantas cartas o cara muligou na mão inicial? Isso pode dizer se ele está com um start bom ou um start ruim. Vamos supor, você está jogando contra um druida. Ele não muliga nenhuma carta. Muito provavelmente você vai tomar um Avivar ou um Wild Growth nos turnos do começo do jogo, porque é a única explicação para o druida não muligar nenhuma carta. E se você estiver jogando de Xamã, por exemplo, você pode guardar uma Bagata, ou se você estiver jogando de Warrior, você pode guardar um Executar para lidar com uma grande ameaça que ele faça no começo. Vamos supor que ele faça um Druida da Garra no turno 2, ele faça Coin, Avivar e Druida da Garra 4/6. Se tiver uma Bagata, você vai resolver duas cartas dele, o Avivar e o Druida da Garra, com uma carta só sua, e vale muito a pena. Então esse é um dos tells do oponente que você tem que prestar atenção e jogar em volta disso. Ah, tem mais disso, Vim? Tem muito mais. Por exemplo, vou dar o exemplo do Druida de novo, porque o Druida tem a patada, né? No turno 3 você tem duas criaturas 2/2 na mesa. Quer dizer, duas criaturas na mesa, uma 2/1 e uma 2/2. O seu oponente é um druida, ele faz o poder heróico dele. Em vez de bater na criatura 2/1, que faria todo sentido, porque ele tiraria um dano da mesa, ele bate na sua criatura 2/2. Mas por que raios ele faria isso? Ele está te dando uma dica. Ele tem uma patada na mão, ele está esperando você fazer um drop um pouquinho maior, para no turno 4 ele dar a patada no seu drop maior e matar os outros dois juntos e limpar o board. Que seria melhor para ele do que tirar 2/2 e depois dar uma patada muito menos efetiva. Então, o seu oponente vai te dar vários tipos de tel, vários mesmo. Ele vai te dizer praticamente com dicas dentro do jogo quando ele vai te dar um Consecration, quando ele vai te dar um Flame Strike, quando ele está preparando o jogo para dar um Boom, quando ele quer dar um gigante, quando ele não quer. É só você ficar prestando bastante atenção no jogo e tentando entender por que de cada jogada que ele faz. E a última dica sobre tells, que tá tudo nessa segunda dica, é quando o oponente fica passando o mousezinho em cima da carta, clicando e tentando dar alvo aqui, dar alvo ali. É claro que você pode pegar um espertinho que vai ficar tentando te blefar, mas eu acho que 80% das vezes isso não vai acontecer.
no mínimo 80%, o cara realmente vai ter a carta e vai estar pensando, pô, dou Fireball aqui nesse 4/6, aí ele volta pra mão não e faz um bicho. Você tem que entender que ele já tem a Fireball na mão mesmo, e que ele realmente pensou em dar Fireball ali e mudou de ideia. E quando ele faz isso, de tentar jogar uma carta e mudar de ideia, ainda mais uma carta que dá alvo, é uma dica muito boa do que tem na mão dele, e isso ajuda bastante. Um parênteses também pode acontecer quando o cara não joga durante muitos turnos, ele fica fazendo poder heróico, poder heróico, poder heróico. Realmente acredite que ele tem todas as cartas para responder suas cartas na mão e joga de forma inteligente. Porque se o cara não jogou nenhuma ameaça, tipo nenhuma carta para contestar o board ou algo do gênero, ele realmente deve ter muitas escudadas e executar na mão e por isso que ele não tá jogando esperando ter valor nas cartas dele, brigas, etc e tal. Dica número 3: jogar com as curvas de mana do oponente. Essa dica é bem simples, mas muita gente erra e isso é bem interessante de se falar. Na verdade, ela não é tão simples assim. Ah, Você tem uma arma, um exemplo, e você tem o medo de que seu oponente tenha Harrison Jones. E o seu oponente é um montinho, por exemplo. E você tá no turno 5 e o próximo turno é o turno 6 do seu oponente. E você pensa, cara, se eu tomar o Taurisan eu vou perder. Porque ele tem Harrison Jones e Taurisan. Você pode jogar a arma naquele turno, porque você impede ele de jogar o Harrison Jones, o Taurisan, perdão, porque ele é obrigado a resolver a sua arma. E isso funciona de várias outras formas. No turno do Ancient of Lore do seu oponente, que é o turno 7 dele, você quer que ele não jogue o Ancient of Lore, faça aquela cartinha que você está segurando, porque você quer que ela tenha mais valor, e ela pode impedir o seu oponente de jogar o Ancient da Tradição, em português, naquele turno para poder resolver aquela carta. Isso funciona no Druida. Muita gente faz exatamente essa jogada, que é a seguinte: você tem o Harrison Jones e você não tem utilização dele contra o Druida. Muita gente espera o turno 6 para jogar o Harrison Jones na mesa e impedir o oponente de jogar o Ancient of Lore, porque se ele jogar o Ancient of Lore, você vai trocar no seu Harrison Jones e ele vai fazer uma jogada custo 7, você fez uma 5 e você vai ter o board limpo de volta. Então jogar nos turnos que o seu oponente não pode simplesmente fazer uma jogada que é forte para ele, não pode simplesmente fazer o Dr. Boom, por exemplo, você está jogando de Hunter e antes do turno 7 você joga um Knife Juggler. E seu oponente não pode simplesmente jogar um Boom e tomar um Unleash the Hounds com um Knife Juggler já na mesa, até tomar um segundo Knife Juggler e um Unleash the Hounds. E isso também funciona muito bem no turno do Jubalta, do Hunter. Você fazer bastante ameaça contra o Jubalta dele e jogar, utilizar a curva de mana do seu oponente contra ele. Tipo, impedir ele de fazer jogadas melhores nas melhores curvas de mana é muito, muito, muito importante. Eu peço desculpa se eu não consegui me expressar muito bem sobre essa dica, mas é uma dica bem legal, assim, que é o momento quando você começa a aprender a fazer esse tipo de coisa, vai ter mais umas dicas assim, é o momento que você realmente está dominando o card game. Quando você começa a entender, nossa, nesse turno eu vou jogar isso para impedir ele de fazer tal jogada. É realmente muito legal. Ahn, Dica número 5: sempre fazer o RNG primeiro, sempre que possível, né? Quando você vai fazer uma jogada, a primeira coisa que essa dica deveria ter que não está escrito ali, pensa na jogada completa. Pensa na jogada completa primeiro. Você olha o jogo e pensa na jogada completa. Pensa, vou fazer primeiro isso, depois aquilo outro, antes de começar a executar. Porque se você pensar na jogada completa, você vai ver as reações que podem ter na mesa. Por exemplo, jogar um Leroy Jenkins e tem um Knife Juggler na mesa do oponente. Se você vai matar o Knife Juggler, mata primeiro, porque tem a chance do seu Leroy morrer pro Knife Juggler e você aparecer no Troden. Então, não, não faça a jogada sem pensar nela inteira. E se você já pensou na jogada inteira e essa jogada tem situações aleatórias, como por exemplo portar um estável, ou comprar cartas, ou tacar faquinhas no Knife Juggler, faça primeiro as coisas aleatórias acontecerem, se possível. Tem horas que não vai ser possível e você fazer primeiro as coisas aleatórias, porque a ordem das coisas impede isso, a ordem que a jogada precisa ser feita impede isso, mas vão ter muitas vezes que você vai poder comprar carta primeiro. Isso acontece muito com o Warlock. O cara vai fazer a jogada toda, vai sobrar 2 minutos de mana, ele vai comprar carta. Ele faz a jogada toda e no final ele compra a carta. Isso é um erro grotesco, muito grande e que diminui muito a chance de vitória de vocês. Para aumentar a chance de vitória, faça a jogada que você não sabe realmente vai acontecer, que é aleatória, primeiro. Compre carta primeiro, use portal estável primeiro e etc. Sempre que possível.
não vai fazer uma jogada horrível por causa de um RNG primeiro. Não faz sentido, é burrice. Dica número 6. Essa dica é um pouquinho mais complexa, talvez demore um pouco mais para explicar ela. Decida uma win condition e jogue para ela. O que é uma win condition? Uma win condition é uma forma, uma condição para ganhar a partida. E como assim decida uma win condition? Eu quero matar o cara, tirar os pontos de vida dele. Sim, é a única forma de ganhar o jogo no Hearthstone, tirando totalmente os pontos de vida do seu oponente, fazendo ele ter 0 pontos de vida. Mas existem outras jogadas que fazem você ganhar o jogo pelo valor delas e jogar para elas é muito importante. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu vou dar 3 exemplos e vocês vão tentando entender a partir disso. Exemplo número 1. Quando você está jogando de Warrior Control contra um Face Hunter, que não é uma partida tão fácil quanto parece, e tem algumas vezes que você se complica e fica muito difícil, algumas vezes você tem que ganhar o jogo na Alexstrasza. Você vai ter que enrolar a partida, perder muita vida e chegar no turno 9 para dar Alexstrasza. Então você vai perder muito recurso e vai jogar de forma até burra para isso acontecer. Por quê? É, não burra, né? Aparentemente burra. Por que você vai fazer isso? Porque se você jogar da maneira certa, que deveria ser jogado para você ganhar valor, pode ser que você morra antes de Alexstrasza. Então, vamos botar que a sua chance de vitória jogando da maneira certa, no caso já ter Alexstrasza na mão, jogando da maneira certa seja 50%. Mas quando você decide que você vai jogar perdendo todo o valor, porque e tomando talvez um pouquinho mais de dano do que você deva agora ou ali na frente, e no turno 9 você vá fazer Alexstrasza com um board praticamente controlado, e porque você gastou bastante o valor das suas cartas para controlar o board, e você vai voltar 15 de vida e provavelmente o seu oponente vai perder, porque ele não vai ter mais gás para te matar de Face Hunter, isso vai aumentar a sua chance de vitória de 50% para 60%, 65%. Ou até mais. E essa é uma forma muito boa de ganhar essa match. E essa é uma win condition. Quando você decide que você vai ganhar dessa forma, você tem que jogar para que isso aconteça. Então você vai ter mais uma base para tomar suas decisões no jogo. Isso é muito importante e facilita muito. Você vai pensar, eu quero fazer Alexstrasza no turno 9, exatamente, ou no turno 8 se eu tiver a coin, ou o Tauri-san. Então de que forma eu vou jogar para que isso aconteça? E todas as suas decisões vão ser baseadas nisso. Isso vai facilitar bastante a sua partida e vai aumentar a sua chance de vitória. Um outro exemplo é a Izera contra o Priest. Quando você joga de algum deck que use Izera contra o Priest, você só precisa ter uma resposta para Sylvanas dele e que ele não tenha mais Mind Control. E naturalmente a Izera ganha o jogo. E você pode jogar para isso. Como você jogar para isso? Você pode fazer um Ragnaros para ele dar um Mind Control se você tem um BJ na mão. Ou alguma outra forma de matar o Ragnaros. E você pode jogar para ele fazer a Sylvanas e entregar alguma coisa para ele e perder até um pouco de vida para quando você fizer a sua Izera no turno 9 ou 10, ela seja absoluta e não tenha uma resposta simples do Priest, porque você conhece a partida e sabe que o Priest não tem resposta para Izera. Ou Ysera, ou Shrebels, como o pessoal fica falando que não é Izera, mas aqui no vídeo eu chamo ela de Izera. A minha eu apelidei de Izera. Então, é uma forma de pensar. Outra forma de pensar, outra win condition bastante comum no Hearthstone é o combo do druida. Tem muitas vezes que você decide ganhar ou não a partida do druida. Eu não vou falar explicitamente do combo do druida, eu vou falar do druida fest. Tá? Tem partidas que você decide ganhar com o combo do druida e tem partidas que você decide ganhar no valor. Porque o druida fest ele tem criaturas de valor. Ele usa Boom, ele usa Ancient of Lore, ele usa muitas cartas que são de valor. Então, no meio da partida, é muito sensato que você decida uma forma de ganhar. Vou deixar ele 14 de vida e vou dar o combo, ou vou pro valor e vou ganhar essa partida no valor. E depois que você decidir isso, as suas decisões ficam mais fáceis. Por quê? Porque você pode usar um Force of Nature para limpar a mesa, ou você pode segurar esse Force of Nature para matar com um combo. Mas é muito importante que você decida a forma com a qual você vai ganhar a partida. Não precisa ser no primeiro turno, porque não faz sentido, você não tem informação suficiente sobre essa partida específica. Mas no turno 3, 4, já dá para ter bastante ideia de
qual caminho a partida vai tomar e qual é a sua forma de ganhar ela. Então você vai chegar ali no turno 3, 4 e vai falar: essa partida eu vou ganhar no valor. E aí você vai jogar e vai gastar o seu Fast of Nature e vai gastar o seu Savage Roar para ganhar essa partida no valor. Ou você vai chegar lá e vai falar: não, essa partida eu consigo rushar ele, já tenho um combo na mão, ou eu tenho uma peça do combo na mão, vou dar um Saint of Lore na 7, comprar mais 2 cartas para comprar a peça do combo e consigo matar ele com um combo. Tanto faz. Escolha uma e jogue para que ela aconteça. Então é muito importante você jogar com esse foco. Esse foco vai te ajudar muito no jogo. Ah, Vini, só tem esses 3 exemplos? Não. Tem um milhão de outros que eu não posso citar aqui. E não é para todos os jogos isso. Infelizmente, infelizmente não. Felizmente no Hearthstone, o principal win condition é board control. E isso acontece na maioria das partidas. Mas isso também pode te dar uma vantagem. Você pensa, meu oponente vai querer me ganhar no board control e eu estou de paladino, você pode jogar para tirar muito valor do Equality Consecration e a partir dali controlar o board. O Equality Consecration é uma win condition? Não, mas vai te ajudar bastante. Então você pode tomar essas pequenas decisões em outras vertentes também, em pequenos combinhos, como eu vou fazer para ganhar essa match, como eu vou fazer para facilitar a vitória. Mas é muito importante que você decida isso e pense nisso para aumentar a sua win rate, que é o objetivo do card game. Dica número 7. Forçar o seu oponente a jogar para você. Eu realmente acho que esse é o diferencial entre um jogador bom e um jogador médio. O jogador médio, ele simplesmente joga pensando um pouquinho nas curvas do seu oponente. Um jogador bom, ele realmente pensa como o oponente dele vai pensar. Ele realmente quer. Pode parecer um exagero, mas realmente ele quer entrar na mente do oponente dele e saber o que o oponente dele quer fazer naquele turno. Eu vou dar um exemplo, mas existem vários. Eu vou dar um exemplo do Face Hunter contra o Handlock. Muitas pessoas pensam que essa partida é muito, muito fácil para o Face Hunter, e ela não é tão fácil assim. Porque hoje em dia o Handlock usa 2 robôs de cura e bastante remoção em área, e também usa bastante Taunt. E ainda tem no turno 15, né, no turno 15, no turno 9, uma carta para voltar a 15 de vida, que é o Jaraxxus. Então não é tão simples assim ganhar essa match. Mas com essa dica número 7, a match vai parecer bem mais fácil. Qual é a dica? A dica é que normalmente você tem que jogar em volta das coisas, né? E como é que eu faço meu oponente jogar, forço meu oponente a jogar pra mim? Você força seu oponente a jogar para você quando você blefa ele e mostra, dá a entender coisas que você não tem ou é, 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 finge que não tem coisas que você tem. Por exemplo, você está jogando de Face Hunter e você sabe que seu oponente tem gigantes e ele tem Shadow Flame também, e ele também tem robô de cura. Então, não faz muito sentido às vezes você deixar ele com 10 de vida muito rápido se você não tem Kill Command na mão. Porque se você não tem Kill Command na mão, você vai deixar ele com 10 de vida muito rápido, ele vai fazer um gigante, vai te dar um Shadow Flame, fazer um outro gigante, e vai dar com a sua board limpa, ele pode nem dar o taunt, porque talvez ele não tenha mana, né? Podia ter usado Shadow Flame, mas ele vai limpar o seu board e você não vai ter como matar ele, porque ele limpou o seu board, tá? Só que é aí que vem a dica interessante. Tem partidas que você não vai ter como ganhar. Você vai lá e fala, nossa, se ele limpar meu board eu perco. E se eu deixar ele com 10 de vida, ele vai fazer o gigante e vai limpar o meu board. Então o que eu faço? Não deixo ele com 10 de vida, ele fica aqui enrolando para dar chance de ele comprar as cartas. Não é muito inteligente. A forma mais inteligente de ganhar essa partida é você realmente blefar que você tem o Kill Command. Você bate com tudo na cara dele. Dane-se. Vamos supor que ele tenha 6 manas. Você bate com tudo na cara dele. Ele vai precisar fazer um gigante e vai precisar dar o Shadow Flame. Mas ele vai pensar, nossa, só dar o Shadow Flame ele vai equipar a arma e vai dar um Quick Shot e vai dar passivo e vai me matar. E você não tem nada disso na mão. Você só tem cartas que não fazem nada na sua mão e que não vão te ajudar a ganhar o jogo assim. Só que ele não sabe disso. Então, algumas vezes, ele em vez de optar pelo Shadow Flame, ele vai optar pelo Healbot. Ele vai fazer o gigante e vai dar o Healbot. E vai deixar seu board do jeito que tá. E nesse caso, você vai conseguir bater mais nele com as criaturas da mesa e aumentar muito a chance de vitória. Porque ele ia ter o Healbot na mesa de qualquer jeito. Depois de limpar o seu board, se ele faz o Healbot, você nunca mais ia conseguir rushar ele com a passiva, que é o que geralmente o Hunter faz contra o Handlock. Então, pense sempre no que o seu oponente está pensando contra você. Um outro exemplo ótimo é o Druida. Às vezes você está de Druida no turno 8 e o seu oponente está com
18 de vida e você não tem um combo na mão, mas você tem uma patada. E aí você pode sim, simplesmente dar uma patada face. Porque no turno 9 ele podia fazer uma Iseira, um exemplo. Que ia complicar um pouco a sua vida, porque ia ser difícil de lidar, ia ser uma ameaça na mesa e que você não ia mais conseguir jogar em volta. Mas vamos supor que ele esteja de Priest. E você dá um board limpo. Uma jogada, estou falando uma jogada básica porque é um exemplo mais fácil de entender, sem edição, sem imagem, sem nada. Você está no turno 8, seu oponente tem 15 de vida. Perdão, 15 não. 19 de vida e você tem patada. E você dá patada Hero Power no seu oponente. Mesmo que seu oponente tenha uma Iseira na mão, ele não vai fazer se ele for um Priest. Ele vai se curar, ou se ele for um Warrior, ele vai usar a passiva e vai fazer uma jogada mais fraca por conta da jogada que você fez. Ah, Vini, vale a pena eu gastar a patada pro meu oponente fazer a jogada mais fraca? Ahn, Dependendo da matchup, sim. Se for uma matchup que a patada não tem muito valor, como seria o Priest contra o Priest e contra o Warrior. Dependendo da matchup, não, porque a patada pode ter muito valor e você pode ganhar essa match no valor. Você vai ter que ter definido seu win condition e você vai ter que ter conhecimento da matchup, sim. Mas vão ter muitas situações que blefar ter uma coisa que você não tem pode ser a melhor forma de ganhar uma partida. Eu já perdi muitas partidas, já ganhei muitas partidas com essa técnica. Tipo, eu já acreditei que meu oponente tinha uma jogada e ele não tinha. Eu joguei em volta daquilo durante muitos turnos e perdi. E eu já blefei coisas que eu não tinha na mão e meu oponente jogou de volta, em volta disso e eu ganhei. Principalmente de druida, isso acontece muito. De você, tipo, dar uma patada face, o cara vai a 14 de vida e aí no turno dele ele faz um heal bot e hero power, porque é a jogada mais forte que ele tem. E aí você consegue comprar alguma coisa, tipo Ancient of Lore, faz Ancient of Lore, compra carta e o seu oponente agora ele tá perdendo board, coisa que ele não tava antes. Ou até um druida garra com charge. Então, é muito importante. E essa dica é realmente a diferencial de um jogador bom para um jogador mediano. Você pode ter certeza que o Hearthstone é muito complexo e essas diquinhas às vezes podem parecer muito soltas e muito vagas, mas todos os jogadores bons usam esse tipo de coisa e pensam nesse tipo de coisa para jogar. Oitava e última dica é ser ou não ser ganancioso. Na verdade é não seja barra seja greed, que é ganancioso em inglês, é o termo que o pessoal usa no card game, né? Que é greed para algumas jogadas. A dica é muito simples. A dica é, se você tem uma jogada que seu oponente tem uma resposta perfeita e você não precisa fazer ela para ganhar essa partida, analise e jogue em volta, se for bom. Por exemplo, é, eu tenho muitas criaturas na mão e meu oponente tem Consecration. Se eu jogar todas as minhas criaturas, ele vai dar Consecration e vai matar todas as minhas criaturas. E, como o Ronaldo disse, se eu descer a favela, meu oponente vai dar o Consecration e eu vou perder o jogo para isso. Mas, em contrapartida, vão ter outro. Bom, você. Primeira parte, né? Seu oponente se você pode jogar em volta disso, você pode dificultar o Consecration do seu oponente. Não, eu não vou fazer um Consecration tão bom para ele. Eu não sei se ele tem ou não, mas ele pode ter. Eu tô chegando na curva 4, ele já tá na curva 4 e o Consecration vai ser muito devastador para mim. Então eu não vou dar esse mole. Eu vou jogar de forma mais sólida e vou tentar ganhar essa partida. Ok, não foi ganancioso e jogou da forma certa. Mas vão ter situações que você vai olhar pro jogo e falar: caraca, eu tô muito mal. Eu posso descer a mesa toda, mas se ele tiver o Consecration eu perco. Mas amigão, se você tá muito mal, paciência, né? Tá no inferno, né? Abraço capeta, aquelas expressões que o pessoal já usa. Se você já tá muito mal, seja ganancioso. Arrisca. É, Quem assiste minhas streams, eu falo muito isso. Tipo, eu vou fazer essa jogada aqui. Se ele tiver, parabéns, eu concedo. Se ele não tiver, eu tenho chance de ganhar agora a partida, porque eu fiz uma jogada mais gananciosa. E essa é uma dica muito importante. É fazer o que, né, galera? Não tem edição, o celular toca, acontece. Voltando, a dica, a parte do ser greedy é bem simples. Se você só tem um caminho para ganhar a partida, não fique jogando para não perder. Um exemplo, às vezes você tem uma jogada muito boa para fazer e o druida pode ter o combo na mão e te ganhar. E se você ficar fazendo heal bot para se curar e passiva para se curar e nada, vamos supor que você esteja no turno 9 de Warrior e você tem a Iseira na mão, uma briga, só que não tem nada na mesa, e a passiva só. Você pode fazer a passiva para não morrer pro combo, e aí ele vai
desenvolver o board dele e você vai voltar muito mais difícil, pode até dar briga, mas ainda vai ficar atrás no board, ou você pode fazer a Zera. E se ele não tiver o combo, agora você está ganhando no board e volta pro jogo. A dica é a seguinte: faça a Zera. Simples. Faça a Zera e corra atrás de ganhar a partida. Porque se você ficar jogando em volta do combo que ele pode não ter, daqui a pouco ele pode comprar o combo e te ganhar e você perdeu a chance de ganhar uma partida. Sobre a dica número 8, 60% das vezes que você for ganancioso, o seu oponente vai ter e vai te ganhar. Mas é melhor fazer isso do que perder o jogo tentando não perder. Você fica lá tentando não perder, tentando não perder, tentando não perder, e algumas vezes essa não é a maneira de ganhar. Tem um artigo muito bom do Paulo Vitor Damo da Rosa, que tem no Marduk TV, que chama-se Jogar pra Ganhar ou barra Jogar pra Não Perder. E é muito, muito, muito legal esse artigo. O Paulo Vitor, pra quem não conhece, é um jogador brasileiro de Magic, que tá no Hall da Fama do Magic, tipo, é um monstro do Magic do nosso país. E ele escreve artigos sobre card game que se aplicam também ao Hearthstone e tem no Marduk TV esse artigo. Então vocês vão lá, talvez eu bote o link aqui na descrição se eu achar, vou procurar agora. Vocês vão lá e olhem esse artigo. Esse artigo é muito, muito legal e vocês vão gostar bastante e explica essa situação de jogar para não perder e às vezes tem que ser um pouquinho mais ganancioso. O vídeo foi um pouquinho mais comprido do que eu imaginei. Da próxima vez eu vou desligar o celular para gravar o vídeo. Perdão, é que o meu celular não costuma tocar muito e eu não sei nem quem me ligou, vou ter que retornar agora. Mas muito obrigado a quem assistiu. Se você gostou, curte. E se você gostou muito, compartilha. Isso ajuda bastante. Se inscreve no canal se você gostou. E eu vou tentar fazer mais e mais e mais vídeos. E eu vou tentar fazer talvez até um vídeo por dia. Porque sem edição assim é bem fácil de fazer. Eu espero que não seja muito ruim. Eu espero, assim, eu sei que está muito amador. O que eu estou fazendo é amador. É mesmo pro cenário. É mesmo para ajudar o pessoal e para ver se o pessoal gosta. E aí, se eu tiver uma repercussão legal e que eu já tive no primeiro vídeo e se o pessoal gostar, eu vou tentar fazer uma edição mais legal e fazer vídeos mais profissionais. Obrigado, até a próxima.